Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, eu gostaria de comentar aí esse conflito Rússia versus Ucrânia, tá? Que vem dominando aí as redes sociais, o noticiário na televisão aberta. Gostaria de deixar aqui a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo, qual é o meu ponto de vista com relação a esse conflito lamentável. Galera, na geopolítica mundial, na história mundial, na relação entre países, não existe bandidos e mocinhos, tá? O que existe entre nações são interesses, tá? Cada um defende seus interesses. Você vê que os Estados Unidos, ao longo das décadas, vem ali atacando diversos países, tá? Sobre ali alege algum interesse que ele julga ter sobre a geopolítica daquela região, tá? Então, esses conflitos por interesses X acontece desde todo sempre. Mas esse conflito Rússia versus Ucrânia, eles me chamam a atenção especialmente porque o Putin, né, a Rússia, né, ela está sendo colocada ali como a demônia da situação, tá? E como eu bem disse, toda a história tem os seus dois lados, tá? Então, se você analisar a história recente, que ali em 1992, né, caiu a cortina de ferro, né, que foi a União Soviética, né, que rivalizava com os Estados Unidos, a Rússia passou a ter a perda de prestígio, perda ali de protagonismo no mundo, tá? E quando caiu ali a cortina de ferro, os ex-países que compunham ali a União Soviética fizeram diversos tratados. Dentre eles a Ucrânia, em 1994, que disse que jamais entraria para a OTAN. E o que é a OTAN? A OTAN é uma aliança feita por países para se defender da antiga União Soviética. Então, como a União Soviética acabou, qual era a razão da existência ainda da OTAN? Combater a Rússia? Não tinha acabado já a União Soviética? Então, em 94, quando foi assinado o tratado para que a Ucrânia, tá, devolvesse os seus mísseis nucleares ou destruísse, tá, e com a garantia de que jamais a Rússia invadiria o seu país e que jamais a Ucrânia entraria para a OTAN, pareceu ali que o mundo tinha entrado num consenso sobre esse tipo de causa, né? Só que aí em 2014... a Ucrânia simplesmente decidiu entrar para a OTAN. E a Rússia falou, não vou aceitar você entrar para a OTAN. E por que não vou aceitar? Como a OTAN tem como participante França, Reino Unido, Estados Unidos, nós estamos falando que a Rússia teria na sua fronteira ogivas nucleares, teriam armas nucleares na sua fronteira, tá? Então imagine a seguinte situação, imagine se a Rússia entrasse em acordo com o México, ou com Cuba, ou com o Haiti, ou sei lá, com a República Dominicana e colocasse mísseis nucleares na fronteira dos Estados Unidos. Imagina você, o México, tá, com ogivas nucleares russas na fronteira dos Estados Unidos. Por evidente que os Estados Unidos não iriam gostar e com certeza os Estados Unidos iriam atacar. Tá? Os Estados Unidos na década de 80 atacou um país chamado Granada, um pequenino país nas Ilhas Caribenhas, porque eles começaram a fazer acordos com russos no Caribe. Os Estados Unidos atacaram, entraram em guerra contra a Granada. Então a mesma coisa o Putin está fazendo. O Putin, desde 2014, avisou a Ucrânia, olha, não entra para a OTAN, porque senão eu vou te atacar. Não entra para a OTAN. Então, inclusive, ele criou um cinturão ali de proteção chamado ali na região de Donbás, né? E ele agora ele reconheceu a independência dessa região, né? Só a Rússia reconheceu. Mas por quê? Para fazer um tampão contra a OTAN. Tá? Então não existe bandidos e mocinhos nessa história. E o presidente ucraniano, ele pagou para ver. Ele achou que a Ucrânia, como sendo ali um país ali moderado, com muita aproximação com a União Europeia, com a OTAN, os países europeus iam comprar o barulho deles. Né? Ele achou realmente que os Estados Unidos, que a OTAN colocariam a sua economia em risco, tá? Nessa pós-pandemia que já está todo mundo quebrado, em nome da Ucrânia. Ele pagou para ver. Tá? E o Putin, há pelo menos 4 meses, vem negociando isso. O Putin é que estava negociando a não entrada da Ucrânia na OTAN. Mas, infelizmente, esse presidente ucraniano, tá? Um sujeito lá execrável, que ele tem ligações, inclusive com movimentos nazistas, por isso que o Putin falou que está ali para combater o nazismo, porque realmente o presidente ucraniano ele tem fortes ligações com grupos neonazistas, né? Ele pagou para ver e se ferrou.
tá? Ele se ferrou, tá? Então o que acontece? Tá sozinho agora e o irresponsável ainda diz o seguinte: olha, população civil, vocês não podem deixar o país, no caso homens de 16 a 60 anos de idade, porque vocês vão lutar numa guerra. Imagina, pessoas despreparadas que não tem qualquer contato com o mundo militar, pegar em armas para lutar contra a segunda maior potência mundial. Vai ser um massacre. Qual seria a atitude mais correta dele para preservar o seu povo? Ele renunciar, sair do país e depois ali começar as mesas de negociações com relação a essa questão dessa guerra. Outra coisa, ninguém vê ali indignação por parte da Arábia Saudita nesse exato momento atacando o Iêmen. Coloca aí agora. A Arábia Saudita ataca o Iêmen. A Arábia Saudita está atacando o Iêmen há pelo menos 3 anos. Há 3 anos o Iêmen vem sendo atacado e ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque a Arábia Saudita é aliada da União Europeia, que é aliada aos Estados Unidos. Ou seja, sem contar com o fato que é uma guerra lá na Ásia, fora de guerra na África, quer dizer, asiático e negros pode morrer, mas europeu não. Europeu branco do olho azul então na Ucrânia? Que isso? É uma barbaridade. Tá entendendo? Até nisso tem um quê racial. Tá? Ninguém fica chocado com as guerras que acontecem diariamente na África. E ninguém fala absolutamente nada dessa guerra Arábia Saudita versus Iêmen. Tá? Guerra essa que está massacrando o povo está carquético de fome, destruiu a infraestrutura do Iêmen totalmente. Tá? Então, esse conflito na Ucrânia é um conflito ali também com uma guerra de narrativas, com uma guerra ali de opiniões pró-Estados Unidos, e quando você faz uma análise glossária como um todo, você vê que nem todo mundo ali é bandido, nem todo mundo é mocinho. Isso não tira a minha opinião que o Putin é ditador, é misógino, é um cara ali execrável, atrasado, retrógrado, tá? Então, tudo isso, o Putin realmente é um psicopata, tá? Mas, dentro dessa lógica ideológica do que está acontecendo nesse conflito, o Putin não está de todo errado. A OTAN tentou entrar na Geórgia, a OTAN chegou nos países bálticos, quer dizer, a intenção da OTAN é cercar toda a Rússia com ogivas nucleares. E o cara ia enxergar isso como? Ele ia deixar isso barato? Ou ele tomava uma atitude para mostrar, olha, eu tô vivo, cara, eu tô aqui. Ou então viraria terra de ninguém, tá? E os Estados Unidos, com essa política de polícia do mundo, ele não aceita ninguém que queira ter protagonismo, tá? Vídeo que está acontecendo na China hoje. A China, em muitos setores, é super pacífica, está tentando ali se posicionar em questões econômicas, os Estados Unidos não permite. A China quer ser parceira de países na África, os Estados Unidos não quer permitir. Quer dizer, os Estados Unidos pode ter base no mundo inteiro, mas não quer, por exemplo, que a China coloque agora uma base no Atlântico. Tá? Então essa mania de política do mundo, de polícia do mundo, essa mania do bom moço, isso também, cara, tem que acabar. Tá? Não estou aqui falando que o mundo tem que voltar realmente, antigamente, a Guerra Fria, tá? Entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas o protagonismo no mundo, isso é normal. Nós já tivemos o Império Romano, nós já tivemos o Império Otomano, quer dizer, então sempre países tentam ali manter a sua relação de poder perante as outras, tá? Então não existe bandidos e mocinhos nessa guerra Ucrânia e Rússia. O presidente ucraniano pagou para ver, achou que a OTAN, achou que a União Europeia ia comer o barulho dele e se ferrou. E se você está indignado com isso, mostra também sua indignação como que está acontecendo agora na Arábia Saudita versus o Iêmen. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.